Boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem. Missa do 26º domingo do tempo comum. Terceiro dia da novena em honra a São Francisco de Assis. Gostaríamos de comunicar que essa celebração está sendo transmitida e fotografada, estando disponível em nossas mídias sociais, Facebook da paróquia, conforme rege a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709, aprovada em agosto de 2018, com vigência a partir de agosto de 2020. Missa pela saúde e recuperação de Dirce Comareto, Divina Maria de Paula, Cauê Riz. Missa de ação de graça pelo aniversário de Maria Rosa Rufino, Santo Expedito e São José por graça recebida. Missa pelos falecidos, pela alma de Braulino Ferreira da Conceição, por 2 anos de falecimento, pela alma de Helena Gomes dos Santos, por 18 anos de falecimento de Silvio Pires de Camargo. Hoje, nós reunimos com alegria para comemorar o Dia da Bíblia. Seguir os ensinamentos encontrados na Bíblia nos ajuda a conhecer quem é Deus e a aprender com pessoas boas, que o amava e o entender melhor como ele desejava que vivamos. Na Bíblia, podemos ler essa história e começar a entender como vencer a dificuldade, com a ajuda de Jesus. Rezarmos também pelo terceiro dia da novena, em honra a São Francisco de Assis, preservação das águas que leve à esperança. A água é fonte de vida, da mesma forma que precisamos da palavra para alimentar nosso espírito. A água nutre nosso corpo. O Papa Francisco, com sua explícita laudo, se apresentam São Francisco de Assis, com exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e porque a ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. Alegremo-nos, por Cristo vive em nosso coração e que não nos falte a fé e a esperança, para seguirmos firme na caminhada com São Francisco de Assis. Afasta, Francisco, a violência, devolva ao mundo a inocência, desperta o sorrir da criança, pra quem perdeu a esperança. Afasta, Francisco, a violência, devolva ao mundo a inocência, desperta o sorrir da criança, pra quem perdeu a esperança. Francisco, contaste o amor a todas as criaturas, fizeste da vida louvor ao Santo Deus das alturas, fizeste da vida louvor ao Santo Deus das alturas. Afasta, Francisco, a violência, devolva ao mundo a inocência, desperta o sorrir da criança, pra quem perdeu a esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para os irmãos e irmãs, neste 26º domingo do tempo comum, o Senhor hoje nos convida à conversão, a mudar a nossa vida para andar nos seus caminhos.
Também hoje celebramos aqui na comunidade o terceiro dia da novena a São Francisco de Assis, pedindo a Deus que nos ajude a andar nos seus caminhos, seguindo e aprendendo as lições que nos deixaram, que São Francisco nos deixou. E também estamos celebrando o dia da Bíblia, um dia dedicado à palavra de Deus. Nós somos chamados a ouvir com atenção a palavra do Senhor. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos.
somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá no céu, paz aos seus, amém. Glória a Deus lá no céu, paz aos seus, amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhemos a palavra que nos convida a seguir o exemplo de Cristo. Que através da Bíblia possamos entender a mensagem de salvação para Jesus. Não basta apenas dizer sim, é necessário trilhar o caminho da prática da justiça. Envolver-se em boas ações, fazer debrochar em nós o fruto da palavra de Deus, é capaz de fazer. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta. Ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. E por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, não vos lembrei de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus,
os pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue o que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Tua palavra é vida, Senhor, a boa nova nos congregou. Tua palavra é paz, é justiça e amor. Meu irmão, o evangelho é salvação. O Pai nos ama, seu amor é infinito. Por Jesus Cristo, seu amor nos revelou. Tua palavra é vida, Senhor, a boa nova nos congregou. Tua palavra é paz, é justiça e amor. No irmão, o evangelho é salvação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse:
Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A nossa salvação passa pelo caminho da conversão. Nós ouvimos hoje o Senhor nos ensinar o caminho da conversão a Ele, de alguém que mudou de opinião e resolveu obedecer a palavra de Deus. Esse é o caminho para que a gente possa participar do reino de Deus. Para que a gente possa viver na graça de Deus, nós precisamos converter o nosso coração, direcionar a nossa vida para Deus, orientar a nossa vida para Deus. Enquanto o Senhor não for o centro da nossa vida, nós continuaremos caminhando fora do projeto de Deus, fora da felicidade que Deus preparou para nós. O grande apelo do Senhor hoje para a nossa vida é que nós creiamos nele. E o Senhor deu aqui o exemplo justamente dos cobradores de impostos e das prostitutas, pessoas que eram pecadores públicos, mas que mudaram de vida ouvindo a pregação de João. E o Senhor nos dá esse exemplo para dizer para nós que nós também precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. E Ele nos ensina qual é o caminho da conversão. Nós aprendemos com o Senhor e aprendemos com os santos, que nos ensinam a mesma lição do Senhor. Aquilo que o Senhor nos ensina hoje, que é a conversão, foi a experiência também de São Francisco. Nós estamos então celebrando essa novena, nos preparando para celebrar a festa do nosso seráfico pai, São Francisco, um homem que encontrou nosso Senhor e que tinha nosso Senhor como o centro absoluto da sua vida. Fez uma grande experiência de conversão, mudou de vida, tinha uma outra visão, tinha outros interesses, outros projetos, mas mudou, como esse filho que dizia não quero, mas mudou de opinião e foi obedecer ao Senhor. Então o Senhor nos ensina como mudar a nossa vida para seguir a Ele, como nos convertermos, o que é que precisa para nós nos convertermos, o que é necessário para a gente andar no caminho de Deus. Então o Senhor nos ensina hoje. Nós precisamos duas coisas importantes: ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Essa é a lição que o Senhor nos ensina hoje. Ouvir é a primeira coisa. Precisamos ouvir, a palavra de Deus. Não por acaso hoje também é um dia da Bíblia que nos ajuda a lembrar da importância de ouvir. No nosso tempo de hoje, nós temos muitas vozes e muitos discursos, e no mundo tantas ideologias e tantas enganações.
Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, vamos ser enganados. Podemos ir na onda, de um lado ou de outro, ou de qualquer lado que vier. A palavra do Senhor é aquela palavra que está acima das outras palavras, porque é a palavra que nos salva. A única palavra que nos salva é a palavra do Senhor. Por isso precisamos ouvir a palavra do Senhor, aprender a escutar a palavra do Senhor, gastar nosso tempo para ouvir a Deus. Gerar no nosso coração o silêncio para escutar a palavra de Deus. O silêncio para acolher a orientação de Deus, para entender o que Deus está me dizendo, para o inimigo não me enganar, para o mundo não me enganar, para os homens, para o pensamento humano pecador não enganar a nossa própria vida, não sermos enganados pelo nosso próprio egoísmo. Então, ouvir a palavra de Deus, para a gente ter direção na nossa vida, e para a gente ter a força para viver a vontade de Deus. Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente recebe as condições para viver movido por Deus. Não viver movido pela primeira onda que passa ao nosso lado. Viver movido pela palavra de Deus. E essa coisa de viver movido pela palavra de Deus é a primeira característica de uma virtude chamada esperança. A gente ouve tanto falar da fé, né? Também da caridade, nem sempre ouve falar da esperança, né? Então, a noite de hoje da novena, São Francisco diz para nós: onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é a esperança? A esperança é viver movido por Deus e viver para testemunhar a vontade de Deus. Isso é a esperança. Então, essa primeira parte de viver movido por Deus, a gente é movido por Deus quando a gente escuta. Se alguém quer viver movido por Deus, precisa ouvir a palavra de Deus, porque é ali que entra no nosso coração a força de Deus, que é Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo. Então, escutar é a primeira coisa importante. Mas não basta escutar, porque a gente pode cair naquilo que caiu esse filho aqui, o segundo, que escutou o pai falando e disse: eu vou, mas não foi. Então, precisamos praticar aquilo que nós escutamos. Colocar em prática, exercitar a palavra de Deus na minha vida. Não pode ser só uma palavra, ela tem que se transformar na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações. O que eu faço tem que ser guiado pela palavra de Deus. E hoje no mundo, com aquilo que o mundo prega, dar testemunho da palavra de Deus, vai implicar bastante tribulação. Porque você vai nadar contra a corrente, meu. Você vai contra a maré, porque a maré do mundo vai te empurrando no sentido contrário, para dizer: não se importe com isso, isso é normal, isso é natural, tanto faz, não tem problema. E Deus diz: filho, esse caminho, o caminho do pecado, o caminho da morte, o caminho da indiferença a Deus, esse caminho mata o homem. Então o Senhor nos convida a mudar o nosso coração, testemunhar o seu Evangelho, para que a gente viva o seu projeto na nossa vida. Isso é a esperança. Viver de esperança não é viver parado esperando o ônibus passar, né? Vou fazer uma comparação. Viver de esperança é ouvir e praticar. Isso é viver de esperança. Escutar a palavra de Deus e andar nos caminhos de Deus.
Aí São Francisco hoje nos convida a percebermos a obediência a Deus em relação às criaturas. Um homem que soube entender o lugar das criaturas no projeto de Deus. E nos convida a entender que cada coisa tem o seu lugar. Não é assim que tanto faz essa coisa estar aqui ou está em outro plano. Não, Deus colocou cada coisa com a sua identidade no seu lugar, para que a gente possa viver o seu projeto. Então, um exemplo desses é a água. O tema de hoje também da novena sobre preservar a água. A água é uma criatura, mas nos ajuda a entender a vontade de Deus. Nos ajuda porque Deus fala conosco e nos ensina também através das criaturas. Então a água, na sua humildade, nos ajuda a entender o projeto de Deus em relação às coisas. Quer ver? São Francisco entendeu isso. Aí ele compôs uma música chamada Cântico do Frei Sol. Cântico do Frei Sol. O Sol era um frei, né? São Francisco. Então, Cântico do Frei Sol. E a água era uma freira, né? Cântico da Irmã Água. No meio da música do Frei Sol tem um verso dedicado à Irmã Água. E São Francisco diz assim: louvado seja meu Senhor pela Irmã Água. Aí ele diz: ela é tão útil, humilde, preciosa e casta. 4 coisas: útil, humilde, preciosa e casta. Então ele mostra o lugar da água para a gente entender as coisas. Quer ver? Útil. A água tem a sua utilidade. Isso é o lugar da água. Matar a nossa sede e limpar o nosso corpo. Isso é a utilidade da água. A água é humilde. Por que a água é humilde? Porque a água nos ensina a humildade toda vez que ela vai para baixo. A tendência da água é ir para baixo. Ela sempre procura o lugar mais baixo. Se você jogar a água num lugar, ela vai procurar o lugar mais baixo e vai se reunir, vai se juntar naquele lugar. A água nos ensina a ser pequeno diante de Deus. A água é preciosa porque Jesus escolheu a água para ser o instrumento do nosso batismo. A gente é batizado com a água. E também para ser um sinal da igreja, porque o padre coloca a água dentro do cálice que é consagrado também. E a água é casta porque ela é limpa, não tem sujeira na natureza da água. A gente que suja ela, mas ela não é suja. E ela limpa as coisas, como a castidade é limpa, ela limpa as coisas. Então a água nos ensina o lugar dela, mas o homem e nós, que tantas vezes não entendemos, como São Francisco entendeu a água, a gente corre 2 perigos em relação à água e às outras criaturas. Hoje o mundo corre 2 grandes perigos. De um lado, existem aqueles que querem ver na água e nas criaturas somente um meio de lucro. Então vê a criação como dinheiro. Manipula tudo para ter dinheiro, esquecendo de perceber que a água tem outras importâncias, outros significados. Não pode ficar na mão de alguns, todos precisam da água. Não pode ser um bem exclusivo de alguns, daqui a pouco se tornar um produto caro que ninguém tem nem acesso. Não pode. Não podemos destruir a água ou usar simplesmente para o nosso interesse, porque não somos os donos dela. Esse é um lado da história. O outro lado é o grupo no mundo que quer colocar a natureza no lugar de Deus. E diz que o homem tem que se preocupar antes de tudo com a natureza e colocar a natureza em primeiro lugar. E aí inverte as coisas, tira Deus do centro e põe a natureza no centro.
e vive em função da natureza. Os dois perigos que o mundo corre. Porque a natureza é importante, mas não é o primeiro lugar. Então, nem colocar ela acima do lugar dela e nem abaixo do lugar dela. Colocar ela no lugar dela. É isso que São Francisco nos ensina, é isso que Deus nos ensina. Para que a gente viva o projeto de Deus, para que a gente cuide da criação, para que a gente não coloque ela no lugar de Deus, mas também não destrua a criação. Conversão, a gente faz isso com a natureza e precisamos fazer isso com a nossa vida. Aprender com a água a ser humilde e ser casto, para que a gente possa viver o projeto de Deus pela esperança, pela obediência. Que Deus nos ajude a escutar e praticar, para a gente ser simples como a água, colocado nas mãos de Deus com humildade e castidade. Que Deus nos ajude, São Francisco nos ajude a andar no meio do mundo sem ser enganado pelo mundo, andar pela esperança, ouvir e praticar a vontade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com confiança de filhos, elevemos ao nosso Pai de bondade as nossas preces. Senhor, nós vos pedimos pelo Papa Francisco e pelos bispos que nos confirmaram na fé, pelos presbíteros e diáconos, que nos serve por amor a todos, e todos os discípulos e discípulas de Cristo, obediente à vossa vontade. Nós vos suplicamos. Senhor, iluminai o mundo e a nossa vida com a luz da vossa palavra, para que vos seja atributo somente do bom e do belo, e que cada um busque assumir e corrigir as consequências dos seus desvios. Nós vos suplicamos. Senhor, nós vos pedimos por aqueles que na vida procuraram vos agradar, por aqueles que se converteram e se afastaram do mal, e também por aqueles que são vítimas de preconceito social, sentindo-se indignos de se aproximar de vós. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, nós vos pedimos da nossa comunidade, por aqueles que aceitam o convite para ser testemunha de uma igreja em saída, anunciando a alegria do Evangelho, e por aqueles que ainda não assumiram em nossa missão. Nós vos suplicamos. Senhor, que exemplos de São Francisco de Assis possamos cultivar uma espiritualidade ecológica e possamos levantar uma voz profética em defesa da vida, lutando por política pública que garanta a preservação ambiental para todas as futuras gerações. Nós vos pedimos.
Senhor, dai-nos a consciência para que, sem cessar, cuidemos da natureza e, como ela, a água, nosso bem comum, que gera a vida, nós vos suplicamos. Que nesse dia, dedicado à palavra de Deus, à Bíblia, o Senhor nos ajude sempre mais a escutar, compreender e praticar a sua palavra, para que a sua vontade aconteça na nossa vida, o seu reino aconteça no meio de nós. Rezemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Tudo isso vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável
e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade. E a Mauro, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja. Os santos apóstolos e todos os santos, São Francisco de Assis, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o Dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo.
Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, a minha alma suspenso, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesse comigo. Une-me convosco inteiramente. Não permiti que tornais e separai-me de vós. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que a Igreja canta, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos encanta, Igreja Santa, a proclamar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos sustenta, Igreja Santa, vem comungar. Eis o mistério que alimenta, Igreja Santa, vem comungar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos levanta, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos redime, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Bendito seja, bendito seja Jesus.
seja adorado, Jesus amado, Jesus amado. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a esse amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz. E na pobreza foi erguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, no dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Passar os ventos, animar sol e lua, os arvoredos chamam todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, e o Jesus Cristo no semblante do irmão, com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o pão. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicados. Amanhã às 7 horas, às 19 horas, teremos o 4º dia da novena em honra à nossa padroeira,
padroeiro, com o tema São Francisco de Assis e a exigência da conversão, que eu leve fé, presidida pelo Frei Nilson. E na segunda-feira, o 5º dia, com o tema São Francisco de Assis e a vivência do Evangelho, na simplicidade e na pobreza, que eu leve a verdade, presidida por Padre Claudir Vicente, às 19h30. Às 8, lembramos que no dia 3 de outubro teremos as vendas das cucas no valor de R$ 8,00. E às 16, bênção dos animais. E às 7h30, Santa Missa com o Trito de São Francisco, conduzida pelos noviços. No dia 4, teremos a Missa da Solenidade de São Francisco de Assis, presidida por nosso arcebispo Dom Mauro, às 8h30 da manhã. Após a Santa Missa, haverá vendas de cuca. E no dia 11 de outubro, a festa no sistema drive-thru, de marmitas no valor de R$ 20,00, tendo como cardápio coxa recheada com arroz, salada, farofa e mandioca. Teremos também a venda de pudim. Ingressos estão disponíveis no plantão do dízimo e na secretaria paroquial. Adquira seu ingresso e concorra a vários prêmios. Participe, você e sua família são os nossos convidados de honra. Interceder com Maria, dia 12 de outubro, às 18 horas, com a celebração da Santa Missa e a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Todos estão convidados. Informamos que a coleta das missas no próximo fim de semana serão destinadas ao Obolo de São Pedro, que é a ajuda econômica que os fiéis oferecem para auxiliar as múltiplas carências da Igreja Católica no mundo e as obras de caridade em favor dos mais necessitados que ela atende. Agora, a gente tem uma lembrancinha de agradecimento ao Frei Wagner por ele ter realizado a nossa novena. Nosso muito obrigado, Frei. Muito obrigado pela recordação. Que o Senhor nos ajude sempre juntos a aprendermos a lição de São Francisco. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Francisco, amigo, ensina-nos com fé ao Criador elevar o louvor. Francisco, irmão, que com ternura saibamos ao próximo amar e a todos perdoar. Fraternidade é viver com respeito a toda humana e terrena criatura, reconhecer